Olá! Bem-vindos à lavanderia Big Brother Brasil! Se bem que esta edição foi tão intensa que eu acho que muita roupa suja já foi lavada lá dentro mesmo. Vamos então ver o que há para enxaguar, secar e quarar. Bom, e vamos também dar um carro para alguém, para algum de vocês esta noite. E como de costume, para começar, as moças vão escolher 2 rapazes. E aí o público vai escolher entre esses 2 quem vai ganhar um carro. Vamos lá. Escolhe um rapaz, Grades. Marcos. Juliana. Marcos. Tati. PA. PA. Aline, PA. 2-2, Natália. Ah, gente, vocês estão esquecendo, ou eu estou esquecendo, imagina. Onde estão os microfones? Alô, alô. Não, que aqui é televisão do tempo antigo, tem que falar no microfone, senão ninguém entende o problema. Mas então, recapitulando, Grazi já falou Marcos, Juliana Marcos, Tati falou PA, Aline PA. Microfone para Natália, por favor. Marcos. Marcos. Pique, tem um microfone aí perto de você. Isso. Juliana. Eu? É, Carla. Vou no Marcos. Então, Marcos e PA disputam a preferência do público, tá certo? Agora, você em casa, se você quer que o Marcos concorra ao carro, ligue para 0300 400 9910 e mande mensagens de seu celular para 88405. Se você prefere que o PA ganhe o carro, o número é 0300 400 9911, mensagens para 88406. Pela internet, vote na página do Big Brother, na Globo.com. Vamos em frente, vamos lá. Olha, nunca foi tão rápido. Nessa 5ª edição do Big Brother Brasil, a casa se rachou de forma explosiva já na primeira semana. É um jogo, cara. É 1 milhão, cara. Qualquer um de nós que for tem que mandar um do outro lado. Ou você junta ou no individualismo roda. Quando não tá comigo, vai embora, manda embora. Ele vai ter que recrutar lá. Eles fazem isso, aquele jogo psicológico, arrasta a pessoa e usa de soldadinho. Você tá com a gente? Pô, fechei. Você vai considerar neutra nessa história? Ou Não, eu tô totalmente... com vocês vão me dizendo aí, eu vou fazendo. O que você tem que fazer? Puxar a Nath. A gente tem que ver direitinho, senão fica assim, só ninguém não fala nada. Eu fiz um... Eu vi tua lavagem. Fugir é foda. Eu sabia que eu seria o alvo preferencial na casa. Por quê? Eu acho que pela questão por eu ser gay. Ele é muito diferente, cara. Esse grupo nos isolou. Se alguém pegar a liderança nossa, tá os 2 na cabeça. Quero vingança. Eu vou rezar tanto a Deus que eu peguei a liderança. Eu indico um, eu pego 5 em outro. E aí, vai 2. Foi o cara Nós assistimos o jogo na hora. Ele pediu. Ele pede, cara. Nós assistimos na hora. Pô, a Ju pediu pra ir. Pediu esse com o me Jean. escolha. Eu tô besta. Eles calcularam tudo, como é que faz isso com pessoa? A única coisa que a gente contou nessa casa... PA, eu tenho a impressão, me corrija se eu estiver errado, que a coisa toda começou quando você deu uma pirada que o Jean falou pra você na cozinha assim: não, vou bobear, vou ter que votar em você um dia. Aí você imediatamente foi pro quarto e falou: o cara vai votar em mim. Baixou um homem paranoia. Foi na primeira semana, o Jean falou assim: PA, não fique triste se eu votar em você. Na minha cabeça já, pirado, muito tempo já falei. Vocês tinham entrado na segunda, isso foi quarta-feira. Aí eu falei: meu, ele vai votar em mim? Cara, se ele pegar o líder agora, eu vou embora. Aí eu falei: Rogério, cara, aconteceu isso. Ele falou: ih, acho que vai pegar pra mim também. Aí eu falei: Alain, meu, a mesma coisa. E aí fui virando. Mas, eu acho que até me enganei com tudo isso, né, na verdade. Porque foi assim, eu acho que ele nem pensava em votar, mas já justificou assim: PA, um dia eu volto em você, não fique bravo lá fora. E acho que Não, foi engraçado, foi um surto. Acontece, né? Eu acho que o jogo é esse, as pessoas reagem àquela situação. Inclusive, Juliana, na primeira semana, pagou meio pato dessa situação de ir para um paredão. Você, que, sei lá, todo mundo esperava uma vida mais longa, uma sobrevida mais longa para você. Então, eu não sei, logo quando eu entrei, antes da Nath pegar a liderança, tava conversando com o Jean na cozinha. Eu falei: eu vou pro paredão nessa primeira semana. Aí o Jean
como é que você sabe? Que não sei o que. Eu falei, tenho a impressão que eu vou. Aí quando a Nath pegou, por a gente não ter muita, né, a gente não tinha afinidade e tal, porque esse lance rola mesmo, é lógico. E na hora que ela me indicou, não, na hora que ela pegou, eu falei, vai eu. Vamos, daqui a pouco a gente vai discutir, tentar entender como é que conseguiu se arregimentar tantos votos logo na primeira semana contra o Jean. Mas antes eu acho que tem alguém querendo fazer uma pergunta relativa a esse assunto. Minha pergunta é para o Rogério. Eu queria saber, assim, a Big Brother para mim é uma coisa muito interessante, que é o único jogo que eu conheço que julga o caráter da pessoa. E eu não estou falando aqui de mau caráter ou bom caráter, eu estou falando que julga caráter. E eu percebi que nesse Big Brother você liderou aí um time que foi chamado time do mal e essas coisas todas. Não passou pela cabeça de vocês que mesmo se desse certo a tática de vocês, o povo é que tira da casa e não vocês? Boa pergunta, Murilo. Muito obrigado. Rogério, boa resposta agora. Primeiro, boa noite a todos. Primeiro, não foi uma liderança, foi uma parceria de votos para se livrar do paredão. Entendeu? Foi, como a Ju falou, primeiro paredão... Parceria de 6? Ué, mas não deixa de ser uma parceria. Não, foi mais de uma parceria. Você tem uma coisa de liderança natural da sua personalidade e arregimentou 6 pessoas numa primeira semana, algo inédito na história do Big Brother. Eu acho uma coisa, quando não quer, 2 não fazem. Lá tinham pessoas adultas o suficiente para formular ideias e saber qual o parâmetro do jogo. Mas as pessoas às vezes têm preguiça de pensar e entregam na mão de um líder e isso aconteceu. Teve... Aliás, a Carlinha até hesitava. Às vezes ela falava assim, tem alguma coisa errada nessa lógica. Porque você não respondeu para o Murilo o seguinte, essa questão, você chegou a falar, não, o jogo se decide aqui dentro. Não, esse jogo se decide fora. Essa que é a pergunta do Murilo, que você não respondeu. Se decide aqui, lá fora, certo? Mas só o momento que foi formado os grupos, se eu conseguisse isso aí, essa liderança e cair para a final com os 4, eu seria o próximo eliminado, mesmo se eu fosse juntar eles. Entendeu? Então eu resolvi dar... Ou pelo menos essa foi a sua interpretação lá dentro, interpretação possível. Com meus parceiros, e é isso aí. Vamos ver agora algumas reações que rolaram na casa à presença de um gay assumido no BBB. Esse aqui é meio melancia. Esse aqui é pra fruta mesmo. Vamos falar sério. Hoje é uma briga. É só pra fruta, hein? Olha, ele tá com maior preconceito. Gente, olha que mimo. Um mimo, né? Vocês trouxeram foto? Trouxe umas fotinhas. Eu não trouxe foto. Você trouxe foto? Que lindo. Quem são essas pessoas? É que eu não queria falar, mas esse é o quadro do Jean. Ele paga um pau. Fala, cara. Ele paga um pau, mas não paga um pau, na boa, paga um pau. Ele olha diferente realmente, fala. Olha aqui, ó, filho da... Não, cara, você tem que aceitar. Ele sabe que ele paga um pau. Não, você sabe. Olha que minha cara. Você tem que me falar as coisas, cara. Sabia que Isso é tudo pro Alan, viu? Olha lá a cara dele, Aquele filme dos anos 80. Patrick Swayze. Tá batendo pesado pro seu lado, hein? Tá achando? O Brasil todo acha. O Brasil inteiro acha. Ou você ataca de uma vez pro outro lado pra mostrar que realmente não é isso, ou... Não sei. Ou não. Por que você já tá morrendo, filho? Não sei, porque ele é... Eu não tô entendendo. Melhor não falar nada. Vamos falar com o grande campeão, o Jean, que, para saber, assim, você sentiu um preconceito a respeito de sua preferência sexual antes de ser indicado para o paredão, ou aquele foi o primeiro momento e você respondeu no susto? Aquele foi o primeiro momento. Respondi no susto, não tinha sentido nenhuma reação. Eu tô chocado, porque me parece que essas reações já estavam acontecendo antes e me parece que foi uma atitude hipócrita até de algumas pessoas, porque depois todas negaram. Não, imagina, não sabia que você era gay. A gente votou por outras razões. Eu acho que o PA quer falar alguma coisa. Pelo que aconteceu agora, me parece que já sabiam e não só sabiam, como fizeram piadas simpáticas. Já... Não, foi assim, na casa, na verdade, uma coisa é você falar assim, não, ele orientação sexual sua, você escolheu diferente, não tem problema nenhum, mas é assim, na casa, nós brincava muito com o Rogério falou assim, ele tá olhando pro Alan, mas
achava. Quando você falou, foi um baque, porque até então eu falei, meu, qual o problema? Como eu falei pra você, eu conheço pessoas também que são homossexuais e são parceiros. Até que então, aí eu falei, meu, eu não sabia, não tinha certeza de nada. Como muita gente pensou na casa também pensava isso, entendeu? Até, como você falou, meu, foi um baque pra gente também. Olha, mas até falar, problema nenhum, entendeu? O problema é a maneira que se fala. Por exemplo, a gente sabe que a gente vive num país de maioria negra. Exatamente. E você, como negro, não gostaria de uma piada racista assim. Por isso mesmo que eu não tinha esse preconceito contra você. Eu queria só falar uma coisinha assim, que homofobia não é preconceito. Homofobia é um padrão de comportamento que acontece em todas as sociedades e culturas humanas através dos tempos. Onde há homossexualismo, há homofobia. Não é um processo consciente das pessoas. As pessoas inconscientemente mesmo assim. Então, Biel, e assim, eu sendo negro hoje, não sou rico, eu sei que há preconceito também contra o negro. E eu sabendo que o Jean, na casa, na primeira semana, ele falou de cultura negra comigo. Eu falei, cara, como é que eu vou ter preconceito de uma pessoa que entende tanto da minha raça, conversa comigo, e qual o problema? Não tem nenhuma diferença entre eu e o Jean. Antes da gente falar mais ainda sobre preconceito e essas questões, vamos ouvir mais uma pergunta. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. G. Você, com um nível superior que você tem, um cara, né, super inteligente, você não acha que foi uma discriminação muito grande em relação ao Jean? Você e o PA, foi uma coisa muito feia. Gê, eu vou ter que responder muito hoje. Não foi não. Primeiro que as imagens que passaram foram feitas depois que o Jean falou que era homossexual. Nós não falamos nada antes, ninguém sabia que você era homossexual. Eu admiro você. Foi falado depois, né? Até então, houve piadas, lembra, Jean? Na primeira semana, você, acho que o Rogério, Alain e o Juliano estavam no quarto. A gente brincava ainda, você falou assim, gente, eu não gosto dessas brincadeiras, contamos piadas de gaúcho, um monte de coisa, na primeira semana. Então, até então, não tinha problema nenhum. Aí, quando o Jean falou, o pessoal ficou meio assim, até assustado. Mas o fato é que o Jean deixou claro que era gay desde o primeiro momento, todo mundo sabia. Peraí, vamos parar de lero-lero também, todo mundo sabia. Não precisa assim, perguntar. Não, aqui. Eu mesmo, na boa, a gente brincou ainda tanto com o Jean, depois, porque assim... A gente realmente não sabia. Uma coisa é você desconfiar. Eu posso confiar, de repente, o Rogério, mas depois, tanto que não... Mas até então... Quantas revelações! Não, mas até então, não havia brincadeiras. Até quando o Jean depois falou com a gente, ainda brincamos, eu e o Jean, muita coisa. Vestimos depois de travesti, aí foi a brincadeira direto. O fato é que teve brincadeiras na primeira semana, e sim, mas aqui a gente não está para recriminar ninguém, a gente está para entender como é que um grupo funciona, como é que a dinâmica de um grupo funciona. Para você conseguir regimentar 6 votos na primeira semana, você precisa ter um outro como inimigo. Através da história foram as bruxas, os judeus e tal, e o homossexual. Quer dizer, não é uma... Vocês não estão sendo feios por causa disso, ou maus por causa disso. Até então... assim, é bom lembrar que o Jean não estava na ideia da gente votar nele na primeira semana. Porque tanto que é o seguinte, a Ju falou assim, Imagina, quarta-feira você já estava boladão. Não, então, eu estava boladão. Que é isso? Não, assim... Menos, como é que é? Não. Quase nada. Quase nada. Bial. Diga. Deixa eu falar, a questão era o seguinte. Como eu sabia que eu ia pro paredão, e eu ouvi os meninos falando que eu ia votar na Pink. Eu falei, eu não vou com a Pink, eu não voto na Pink, entendeu? Eu até falei com a Carlinha, falei com os meninos. Eu não voto. Aí, a questão é a seguinte, votar em quem, sacou? Eu falei, eu não vou, isso eu dei entrevista pra todo mundo, eu não vou com mulherão. Quando a gente tá lá dentro, a gente não faz a mínima noção do que está passando aqui fora. Principalmente nesse início, é muito difícil. Desculpa. Então, eu falei, eu não vou com mulherão. Por quê? Porque o pessoal gosta de ver o quê? Mulher, né? Isso eu comentava sempre com a Pink. O pessoal gosta de ver mulher desfilando de biquíni dentro da casa, tal. Eu não vou. No entanto, nessa edição, isso se revelou que as pessoas estavam muito mais ligadas no romantismo do que no sexo, ou em coxa, bunda, essas coisas. Bom, a gente vai ter que ir para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente conversa mais. É claro que a gente não vai nem arranhar a superfície dos assuntos que vocês levantaram com a convivência de vocês, porque foram coisas muito bacanas e profundas mesmo, que refletiram a sociedade brasileira. Enfim, a gente volta daqui a pouco, mas você vote agora se você quer dar o carro para o Marcos, o número é 0300 400 9910.
mensagens para 88405. Se você prefere que o PA dispute o carro, o número é 0300 400 9911, mensagens para 88406. Pela internet, vote na página do Big Brother, na Globo.com. A gente volta já! Estamos de volta! E está encerrada a primeira parte da votação. Agora a gente vai começar a segunda parte com os rapazes. Alan, qual o seu voto? Meu voto é da Ju. Juliana, um voto. G. Vota pra Aline. Aline, um voto. Jean. Eu voto na Pink. Pink, um voto. Primeiro eu queria agradecer o voto da Grazi e da Pink e retribuir o voto à Pink. Pink. Marcos. Então, é a mesma coisa. Agradecer as minhas coleguinhas aí, minhas amigas, ter votado em mim e eu voto na Ju. Na Ju. Sami. Juliana. Juliana. PA. Aline. Aline. Temos um empate aí entre Aline e Pink. Vamos votar de novo. Aline ou Pink? Aline. Aline, Sami. Aline ou Pink? Pink. 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 Juliano. Pink. 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 Alô? Não precisa votar, não. Agora é com você. Agora é com você em casa. Se você quer que a Juliana concorra ao carro, ligue para 0300 400 9903. Mande mensagem para 88403. Se você prefere que quem mesmo? Pink, possa ganhar o carro, 0300 400 9904, mensagens para 88404. E é claro, pode votar também pela internet, na página do Big Brother Brasil, na Globo.com. Bom, eu queria começar fazendo uma pergunta para a Aline. Aline, você entrou já com o jogo avançado, você já sabia mais ou menos da divisão na casa, você estava assistindo de casa. E o que foi? Você tentou se tornar útil? Por que você cumpriu esse papel de leva e trás? Bial, eu realmente vi, mas assim, eu não vi todas as edições que eu passou enquanto eu estava fora. E se eu tentasse não jogar ali, sei lá, do jeito que eu achasse, do jeito que eu pensava que ia dar certo, que a minha cabeça quer rodar na primeira semana. Então eu não queria correr esse risco. E você estava se sentindo meio... não fazia parte de grupo nenhum. Isso. E tentou servir a algum dos grupos. Isso. Ninja ensaboado. Faça a sua autocrítica. Por que você acha que você ganhou esse apelido? A princípio eu tava, né, com um pé aqui, um pé ali, então eu tava escorregando, né? Pá. Então peraí. Peraí que eu acho que tem uma pergunta pra você então agora. Vamos embora. Vamos lá, vamos a uma pergunta. Vai. Eu vou fazer uma pergunta pro Sami. Eu queria saber pro Sami por que ele ficava tão ensaboando tanto entre a Pink e a Carla. Por que ele ficava falando mal da Pink lá pra Carla e ficava depois no grupinho do Jean falando mal do pessoal de lá? Queria saber isso. Responde aí, Sami. Ensaboado ficou geral, né? Pra tudo agora. Bom, lá não sei, meu, né? Lá dentro é meio complicado o negócio, a pressão, tal, a carência, junta tudo. E com a Pink foi um beijo ótimo, né? Foi numa noite só e tudo ficou bom. E depois teve uma briga, né? A gente se separou, então eu fiquei sabendo de coisas que ela falava de mim lá e não sei o quê. E eu tinha que, né, falar com alguém, assim. Eu peguei a Carlinha pra Cristo, né? E aí eu também... O que não é nenhum sacrifício, né? É. Diga-se de passagem, né, Carlinha? Bom, mas agora a gente vai mostrar a percepção de quem estava aqui do lado. Por que o Sami ganhou esse título de ninja ensaboado? Vamos ver. E ao meu ver, pelo menos dos dois, assim, da Pink e Jean, às vezes me soa até falso, porque eles falam tanto mal, assim, quando uma coisa acontece, depois eles vão lá e tratam bem, sabe? Uhum. E eu falo, pra que fala tanto, então? Tá na cara que joga. Isso é fato, assim. Isso é fato. Não é porque fica na cozinha o dia inteiro que não joga. Tá lá cozinhando, tá conversando com a câmera inteira e isso é fato. sabe, e assim... E conversa com o apresentador do programa, falando que piriri parará e... Isso é fato, Sami. Eu acho que isso tá estampado na cara. Ficam rindo de chamada que dão de microfone, não sei o quê, sabe? Fica uma coisa cansativa. Ele falou, o que eu vou ficar fazendo aqui, meu? Eu falei, pelo amor de Deus. Fica girando em torno da mesma coisa ali. Aí você viu o que falou, aquela vez do... toma no c...
Porque às vezes me enjoa, sabe, o lado de lá só. Eu sei, que é muita... Tô ligado, muita seriedade. Sabe, querer... Ah, eu falo, pra quê, meu? Eu falei, o quê? Pra mim, frescura demais já me dá no saco, sabe? Tem que falar alguma coisa, sabe? Tudo tem uma explicação, tudo tem que... Ah, porque cai a folha ali, não sei o que. Ah, não, é porque aquela folha vem da não sei aonde, que... Ah, tomando c... sabe? É muita frescura com a pessoa só. Pelo amor de Deus. É o seguinte, pra gente não ficar massacrando o Sami, eu quero que a Pink defenda o Sami. Você é capaz disso? Vamos lá, Pink. Você tem um coração grande. Eu tenho um coração tão grande que eu acho que isso tudo é muito pequeno. Então, tem uma ervilha perto de mim. Então, isso aí é o de menos. Sim, mas eu tô falando do Sami. Você Eu vou defender. compreende, perdoa o comportamento dele. Mais que perdoar, compreende. Se eu perdoo, eu compreendo também. Carlinha, e você? O que você diria em defesa do Sami? Do Sami? Peraí, se é que... Eu acho que todo mundo teve um momento de falar de todo mundo dentro da casa, né? Eu acho que cada um falou de outro. Talvez pode ter sido visto de uma forma e de outra não. Mas, fazer o quê? É isso, de Microfone vez da em... Carlinha. Microfone da Carlinha. Pode falar. Tá não. Tá não? Voltou. A gente tá ouvindo, é só o retorno. A gente Tá. não, eles estão ouvindo. Então é isso, de vez em quando é como eu digo, a gente surta lá dentro. Eu não consigo ser uma pessoa fria e ficar calada, eu converso. Como eu converso em casa, eu acho que cada um, de vez em quando, comenta alguma coisa, eu acho isso normal. E eu perdoo qualquer coisa que qualquer um falou de mim, porque eu sei o que eu passei lá dentro. Só quem sabe é quem tá lá dentro da casa. E eu É verdade, perdoo eu de acho que as coração, pessoas são entendeu? muito implacáveis e não sabem o quanto é dura a experiência, essa coisa Eu acho maluca que eu seria de ficar muito fria, porque eu não tenho experiência nenhuma na minha vida se eu ouvisse alguma coisa, ficasse calada e não comentasse. Bial. Eu não tenho sangue frio. Natália, quer falar uma coisinha? Acho que isso é um tipo de desabafo. A gente precisa desabafar, a gente precisa conversar com alguém, sabe? Porque não tem como ligar para sua família, não tem como falar com um amigo para resolver sua situação. Então, a melhor forma a recorrer é esse tipo de desabafo que o Sami teve, eu entendo perfeitamente. Maravilha. Já, inclusive, a gente vai assistir a um desabafo espetacular que a Natália teve lá dentro. Tá encerrada a votação das mulheres. Depois do intervalo, a gente volta. E aí, um homem e uma mulher vão disputar o seu voto. Até já. Neste domingo, depois da Fórmula 1. O Auto Sport mostra as novidades do Salão do Automóvel. E olha, duas surras na votação. O Marcos vai disputar o carro. O Marcos recebeu 97% dos votos. Você recebeu 3%. E a Pink vai disputar com o Marcos esse carro, que a Pink recebeu... A Pink recebeu 83% dos votos. Mas antes da gente abrir a votação, vamos ver agora que carro é esse que está em jogo essa noite. Fala aí, galera. Para vocês que querem trilhar o seu caminho, este é o Doblô Estrada Real. Motor 1.8 com 103 cavalos de potência, faróis de milha e neblina, estepe na porta traseira, maior altura livre do solo e caixa porta-bagagens Tule. Com certeza, quem ganhar este carrão levará o seu lado selvagem para passear. Agora a decisão é sua em casa. Se você quer que o Marcos ganhe o carro, ligue para 0300 400 9901 e mande mensagens para 88401. Se você prefere que a Pink leve o carro para casa, o número é 0300 400 9902, mensagens para 88402. E claro, pode votar também pela internet na luxuosa página do Big Brother na Globo.com. Vamos curtir agora outro destaque do BBB 5, a cantada mais ridícula do programa. E aí, loira? E aí? Pensou naquela parada? Pensou naquela parada? Eu não entendi, né? Que eu não quis falar direito. Unir o útil ao agradável. Você acha que é isso? Muito mais o agradável. Ah, não acho, não. Não, jamais. Eu queria ter que te falar assim, mas é que você, porra, eu vou te falar, você é tão misteriosa, cara. Não sou misteriosa. Eu não sei o que você quer. Porque eu gosto muito de você. Gosto muito. E é como amigo. Você não pensa que eu nunca te falei. Então você não soube. Não posso
posso falar, não dá pra falar. Ei, misterioso é você. Entende o que eu tô falando, Grazi? Eu entendo, mas acho legal. Goleirão, você há de reconhecer que não foi uma de suas melhores atuações, hein? Eu sabia que vinha pro meu lado, né? Não, cara, é tanta coisa que envolve esse jogo, a gente entra numa viagem muito louca lá dentro e a gente acaba se atrapalhando em vários momentos e eu acho que eu fui um pouco precipitado, eu acho que... Saiu do gol na hora errada ali, né? Perdi o tempo da bola. Deixou a meta desguarnecida. Mas enfim, eu acho que isso tudo tá superado. Eu teria feito muitas coisas diferentes lá dentro da casa se eu pudesse voltar atrás. Eu acho que a pessoa, quando reconhece um erro, ela tem que ser valorizada, porque eu acho muito mais válido a pessoa errar e reconhecer esse erro do que a pessoa nunca errar ou talvez não reconhecer um erro. Falou bonito, tem toda a razão. É isso mesmo. Então, Bial, e uma coisa que está me deixando muito feliz depois que acabou o programa, e que até eu comentei com a minha família, liguei para minha família para contar e tal, o momento que eu saí da casa era um momento em que a coisa estava fervendo e aquele clima estava ruim e eu acabei saindo naquele momento e com motivo o Jean, Pink e Grazi se fecharam na comemoração ali e eu não tive nem como me despedir deles e foi uma coisa que eu fiquei muito chateado porque eu não tinha clima para isso. E quando eu reencontrei Pink aqui fora do programa, ela me deu um grande abraço, a gente conversou muito. E é uma menina que eu estou me dando super bem aqui fora. E, sabe, isso mostra que a casa deixa a gente meio perturbado. Leva vocês ao limite. Né? Então, aqui fora é tudo diferente, está todo mundo se dando muito bem. E são todo mundo são pessoas maravilhosas. Tá certo, Juliano, tá certo. Vamos ver mais uma perguntinha para botar uma pimenta aí nesse tema. Vamos ver. Carla, por que você ficava tão descaradamente dando mole pro Alan na frente de todo mundo, o público todo assistindo? Caramba, esse pessoal pergunta mesmo, hein? Vamos lá. Ela deve saber que eu sou bailarina e o Alan pode responder isso. Em momento algum eu dei em cima do Alan, tá? Alan, direito de resposta. Alan, é verdade? Concorda? Concordo. Em momento algum eu dei em cima do Alan, tá? Tomou um beliscão aí da Grazi? Eu tenho o Alan como um irmão que eu não tenho. Eu não tenho um irmão, tenho uma irmã. E por ele ser grande, muito grande, eu sempre sonhei ter um irmão pra cuidar de mim, mas o meu afeto por ele é só por irmão. Agora, bom, acreditem se quiser. É isso aí. Marcos, você tá dando risada pra caramba, não falou uma palavra. Você entrou nessa loucura por sorteio. Então... a sua opinião do que acontece na cabeça de uma pessoa lá dentro. Então, Bial, ninguém que está aqui fora tem noção de como é lá dentro. Quem está aqui fora é fácil julgar as pessoas. É lógico que algumas erraram mais, outras menos, mas que realmente muda, que a tua cabeça dá uma paranoia, em todo mundo dá, é normal. É um jogo é bom, é ótimo, mas ao mesmo tempo é muito louco. Vamos então agora a um momento que é muito caro aos nossos espectadores, ao nosso público. Entre os... Peraí, não estou entendendo. Não estou entendendo, Boninho. Não é não, querido. Bom, entre os casais que se formaram no programa, é isso? Entre os casais que se formaram no programa, Alan e Grazi foram, sem dúvida, o destaque romântico. Cuidado com a pegada. Tá com ciúmes? Ficando mal. Me dói nos cotovelos, na raiz dos cabelos. É horrível isso. Beleza. Ou dá na sua cara. Tá que eu dou na sua. Bater na minha cara porque quer levar. Bota uma cacunda na buchinha. Sabe o que é cacunda, né? Sei. Ah, não. Vai por ela não, Alan. Ah, Graziela. Ah, não. Não moral pra nada, não. Vai na sua. Pior que é mesmo. Fica na tua. Pula, pula.
tem moral, viu? Liguei, veio jogar? Duvida não que ele jogou com esse balão. Que nota. Ai, ai. Vem cá, é o seguinte. Grazi, você não acha que o Alan foi meio sonso nessa história aí entre você e a Carla, não? Não, é o jeito dele, mineiro de ser. Ah, eu acho que você que tá muito apaixonadinha por ele, hein? Não menti, não é mentir. Não, Alan, e aí? Você ficou ali entre a loura e a morena e tal? Não, olha só, eu nunca senti isso da Carla por mim, eu sempre tratei a Carlinha como, sei lá, eu nunca olhei com a Carlinha com os olhos assim que eu olhei pra Grazi, entendeu? Nunca tive esse tipo de intenção com a Carla. Aliás, nunca tive com nenhuma das outras meninas que estavam na casa. Sempre falei que a única pessoa que me interessava lá era a Grazi. Infelizmente, Bial, assim, as pessoas olham com os olhos de maldade, entendeu? Para as coisas. Eu sempre tive o Alan como irmão, desde o começo da casa. Até porque no começo da casa, ele tinha namorada, e como o G também, que no começo do programa, eu tava sentindo alguma coisa pelo G. Mas em respeito à namorada dele, eu não fiquei com eles, entendeu? Então só... Não, gente, Peraí, eu não tô... Agora a Grazi tem que falar. Não, tô falando da minha parte. Não, mas agora eu vou falar da minha. Tá. Isso não é então, que eu desrespeito. Não, sabe por quê? Porque você disse... Não, eu tô falando em relação ao Alan no começo do programa com o G. Entendeu? Não tive intenção nenhuma de ficar com eles. Com o G posso até ter tido no começo do programa, mas como eu expliquei pra ele, eu não tinha intenção nenhuma de ficar com ele. Caramba, eu não tô mais entendendo nada. É Alan com G. Peraí, eu achava que era Grazi com a... Ô, Alan, você vai pegar todo mundo, cara? Não, deixa eu te falar uma coisa. Agora é o G também? Pô, não tô entendendo. Então, eu só queria explicar que quando eu tava brincando com o Alan, eu não vi maldade nenhuma, eu juro. Eu não vi maldade nenhuma em brincar com ele. E eu acho que Grazi também percebeu que eu não vi... Ela é muito brincalhona, às vezes a gente não sabe quando ela tá falando sério ou brincando, até ela mesmo fala, entendeu? Então, eu quero deixar bem claro que eu não tive intenção nenhuma com o Alan. Tá certo. Nenhuma. E ponto, tá? Ok, agora eu só queria dar o direito de resposta. Vamos acreditar, a pessoa falou. Fez a sua defesa, mas eu acho que você tem uma defesa a fazer, porque a Carla disse que não teria feito nada porque... Se fosse falta de respeito, ela não tinha admitido dentro da casa que estava afim de Rogério, que também tinha namorada, não é? Isso acho que não é falta de respeito, então, porque eu não tenho. Eu sou o garanhão da casa. Aí lá se cuida, meu irmão. Vamos, então, é o seguinte, vamos usar uma outra pergunta que tá no gatilho pra vir aí, por favor. Alan, qual é a sua? Vai ficar com a Grazi? Pô, já fiquei, ué. Já fiquei. Demorou, né? Demorou. Então vamos lá. E, Carla, aqui fora você ficaria com o G? Não, porque ele tem namorada. Como é que tá o namoro, G? Tudo certo? Tranquilo. Carlinha é uma pessoa maravilhosa, admiro ela. Se não tivesse namorado, eu poderia ter ficado sim. Vem cá, e a Tati Rio, que tá aí, inclusive, nas páginas, toda bonitona. Ninguém deu um lance na Tati? Tati, como é que foi esse negócio? Ah, quem não viu, né? Vai pra lá. Então conta pra gente, porque a gente não viu. Não teve não, eu sempre tive os meninos como meus irmãos, juro por Deus, a gente brincava muito, eles sabem disso, a gente conversava pra caramba, tanto o Alan, quanto o PA, o Samizinho, o Marquito, o Jean, o G. E eu sempre fui, eu tenho 2 irmãos homens, acho que quem é menina e tem algum irmão homem sabe o que eu tô falando. A gente acaba se acostumando com a presença masculina e tem um afeto mesmo, ainda mais ali, a gente fica sozinho, sem ninguém pra conversar. Mas eu sei quem deu o primeiro beijo em você, ó. Ó, o campeão aqui. Foi ou não foi? Foi a primeira pessoa que cheguei até você, não foi, Tati? Foi, a gente deu um o primeiro selinho foi. Foi o mais demorado, né, Jean? Você desandou o angu, Tati. Gente, olha só, última chance para votar. Se você quer que o Marcos ganhe o carro, o número é 0300 400 9901. Mensagens de seu celular para 88401. Mas se você prefere que a Pink leve o carro para casa, o número é 0300 400 9902. Mensagens para 88402. Pela internet, vote na página do Big Brother na Globo.com.
A gente volta em seguida. Ai, ai, ai. Você vai ver... Estamos de volta e está encerrada a votação. Daqui a pouco a gente vai saber quem vai para casa de carro novo hoje. Antes, vamos ver o piti mais hilariante dessa edição. O jogo não tem amigo, aí por isso que o jogo não presta. Eu tentei ser sua amiga de todas as formas, mas você nunca quis. Você pode até querer se promover, mas mentira. Pelo amor de Deus, eu acho que a pessoa que mais me tratou bem aqui nessa casa fui eu. Nossa, Pim, tudo que eu falo contigo, tu vem me dar uma patada. Agora, eu tô dando uma patada não, agora. Tudo. Até se eu falo... Você é muito intocável. Nossa senhora, até se eu falo não corto o macarrão não, tu vem... Claro, porque você não faz nada, você ainda se mete... Você problema comigo, eu não sei mesmo. Mas tudo que eu falo, você leva uma patada. Tudo, cara. Tudo. Mas eu falando sério. Eu sei, vamos. Mas desde que eu conheci a Pink, que ela me trata assim. Desde o dia que eu conheci, ela me dá patada toda hora. Eu tô de saco cheio disso. O que aconteceu? Não, fui eu que dei umas 2 tapas de palavras aqui. Relaxa aí. Pega, relaxa. Que eu vim pra me promover, cara. Qual o propósito de botar o Pink no paredão? Eu acho vocês fortes. Eu não quero conversar com vocês, sabe por quê? Porque não vai existir dia nessa casa, nunca existiu, que eu estaria certa e vocês estariam errados. Sabe o que eu acho? Se o público não tá vendo isso, eu não sei mais o que fazer. Eles não têm argumento e tudo que a gente fala volta pra gente. Mas, gente, isso é um absurdo! A gente tem que falar, tem que gritar nessa casa, pelo amor de Deus. Vamos fazer o que quiser com a gente nunca tá certo pra falar nada, isso é um absurdo. Só quero que você fique sabendo que eu gosto muito de você. Aqui! O Jean é uma cobra, cara. Ele é frio, ele é muito frio. Ele vem cutucar pra poder a gente se irritar e ele ficar de vítima, filho da mãe. Calma, Natália, calma. Nath, essa hora você botou pra fora uma porção de coisas. Eu tenho a impressão que não era só a bronca com o Jean, era uma explosão. Eu quero pedir desculpa ao Jean, Pink. Assim, eu sou muito tranquila, mas realmente a gente fica com sensibilidade muito forte lá dentro. O sentimento tem uma proporção maior. E eu tava sentindo muita raiva naquele momento, sabe? Se eu não fizesse aquilo, eu não ia ser eu não ia sair, eu não ia ficar normal lá dentro. Então foi um desabafo. Peço desculpas. Imagina, é o meu jeito não mesmo. precisa pedir desculpa, Natália. Você tá desculpada porque eu sei que você tava brincando. Tô brincando. Não, eu não tava brincando. Mas era uma brincadeira. Eu não tava brincando, realmente tava com raiva, porque eu já tava no paredão, ainda tinha que ouvir aquilo, gente, realmente não foi legal pra mim. Então, mas eu tava também. Muita raiva. Pois então, mas assim, você tava no paredão também, mas eu tava tranquila na minha. Até que eu passei pelo quarto e ouvi vocês comentando, eu sentei pra conversar, pra poder sair numa boa, porque eu já sabia que eu ia sair, porque eu sabia que você tava sendo muito querido aqui fora. Sentia isso. Como você sabia, né? Porque ninguém te tirava mais da casa, já. Você não. Qual foi o terceiro Você paredão? ia ao paredão, ninguém te tirava. Foi o terceiro. Estava sempre voltando, então eu já sabia que eu ia sair. Eu queria sair tranquila, sabe? Mantendo a amizade com vocês. Foi daí que eu sentei pra conversar e eu, assim, não aguentei realmente. A gente teve uma certa amizade no começo do programa e de repente as coisas foram mudando e eu não aceitei. Nath, tem mais pergunta. Quem quer saber o que agora? Eu tava achando que eu não ia participar das 5, eu participei das 4, eu tava morrendo de vontade, eu sou fã do Big Brother e queria perguntar pra vocês, vocês têm noção que essa fama que vocês conseguiram é passageira? Hein? Eu tenho. Eu também tenho. Sempre tive. Eu também tenho. Noção. Tenho noção. E já que é passageira, fazer o que dela enquanto ela, enfim... A fama de Big Brother é passageira. Acho que fama não é importante, não. Acho que você tem que buscar pelo o seu sucesso profissional, mesmo você sendo atriz, apresentadora, cabeleireira, professor, você tem que buscar seu sucesso profissional sempre. E fama de Big Brother é como a estrela instantânea, celebridade instantânea mesmo. Então, fama é passageira, sucesso profissional, não. Aline, você, o que você vai fazer dessa sua fama passageira? Se
seguir o conselho do Jean, estudar bastante. E aí eu vou fazer um curso de teatro, trabalhar, que tenho meu filhinho ainda. Ah, que legal. Você sabe que a Cida, vencedora do Big Brother 4, ela se casou, tá grávida e tal, e que uma das exigências que o marido dela fez para casar com ela, você vai estudar. Só caso com você se você estudar. Isso é Então, muito Biel, bacana. E todo mundo que sai dessa experiência do Big Brother sai com essa vontade de crescer mais, porque foi desafiado ao limite, então fica a fim de crescer mais. Mas vamos mais conversa de casal agora. Na verdade, um casal bem heterodoxo, Jean e Pink. Viva nós 5! E a coisa mais difícil é disputar entre amigos. Aí agora que estamos 4, já vai... Junta com o que era de lá. Eu queria que você fosse o líder. Eu não tinha favoritismo, não, assim, de querer que Alan fosse, entendeu? Por experiência, pra mim. Eu tinha favoritismo, não vou mentir. Eu tinha favoritismo. Era o único que não pegou, eu falei que eu queria que ele fosse. Eu não acredito, mano, eu não acredito que ele preferiu tanto que eu. Não justifica ele gostar de Alan, não, porque ele deixou de torcer por mim. Tô muito triste porque Jean se debandou e tá uma situação feia, tô achando até feio, entendeu? O que você tem, meu bem? Nada, me deixa, já me pergunta não. É comigo? Eu não vou falar já. Mas comigo ela se recusar a conversar, entendeu? Ele acha que a altura do jogo que já está não vale a pena conversar comigo, porque talvez eu dê um chile que revele alguma coisa, entendeu? Eu gosto tanto de Pink. Como é que isso vai acontecer? Justo com ela, nessa reta final. Jean, você vai ver quando você sair daqui. Você está encantado por Alan. Não vou não, Pink, Você está está deturpando, não. Por mais que eu goste dela, eu não vou me afastar de você, porque você teve uma história de um complô contra mim e contra ela, mas você se arrependeu sinceramente. Eu não votaria nela, mas ela votou em mim, então ajudar no paredão também porque ela escolheu. Alguma coisa se quebrou entre a gente. Ou ela se partiu, acabou tudo. Acabou. Pink, você votou no Jean no susto? Eu fiz um pacto com Grazi quando... Acho que no começo da casa. Eu disse que não queria votar nela e ela disse que não queria votar em mim. Aí, as duas opções que eu tinha, ou era Jean, o meu amigo, ou era Grazi, a pessoa que eu tinha, minha amiga, e que eu tinha feito um pacto. Os dois, pra mim, têm o mesmo peso, mas com ela eu tinha feito um pacto e ela foi a minha primeira escolha, né? Assim, quando eu cheguei na casa... Mas, na verdade, ali você não estava contando com a imunidade também? Porque foi aquele último anjo e aí você se assustou que você não ganhou a imunidade que era certa sua, que o Sam ia dar para você. Mas o meu voto já era certo, eu ia votar em Jean. E Jean, o coração do público se dilacerou quando houve o paredão entre vocês dois. Vocês eram os queridinhos do público. E o seu? Olha, o meu, não preciso nem dizer, né? Eu acho que as pessoas viram que eu fiquei dilacerado. Mas meu coração vinha se dilacerando antes, com o afastamento dela, né? Ela fez uma leitura, Pink é uma pessoa apaixonada, ela é passional, e ela fez uma leitura equivocada, na minha opinião. Ela achou que eu estava torcendo por Alan em detrimento dela. Não era isso, era só uma questão de democratizar um título. Como 4 pessoas haviam sido líderes, eu não achava nada demais Alan ser líder. Alternância democrática. Alternância democrática. E achava que era justo também ele concorrer, uma vez que ele tinha ficado do nosso lado, tinha se arrependido. Vamos alternar também as vozes, vamos ouvir mais uma pergunta sobre esse assunto. Jean, eu queria saber assim, cara, eu tenho certeza que a opção sua de entrar no Big Brother, eu lembro de você sempre muito interessado em novela, em cultura de massa, entretenimento, mas sempre achei que fosse uma coisa... Eu tomei um susto quando eu vi você no Big Brother, eu não achei que você fosse participar mesmo, assim, ativamente de um programa popular, já que você vem do ambiente acadêmico e tudo. Eu queria saber, assim, em que momento na sua vida, lá em Salvador, você te caiu essa ficha de participar? Porque eu tenho certeza que o prêmio não era o seu objetivo principal. Olha, antes do Jean responder essa pergunta, só para o público ficar informado, Jean e o Wagner Moura foram colegas de faculdade, estudaram juntos. Então, por isso que o Wagner fala com essa intimidade desse passado. Eu tô lisonjeado com a presença dele, enfim, tem um tempo que a gente não se vê. Vou responder a pergunta dele. De fato, o prêmio não era o mais importante quando eu me inscrevi. Eu me inscrevi primeiro pela experiência. Eu queria passar por essa experiência de alguém que sai de uma posição de telespectador crítico de cultura de massa, né? Telenovela, programa de auditório, para alguém que participa diretamente.
Então, o desejo, e também foi uma inquietação pessoal. Eu estava num marasmo, assim, minha vida estava num marasmo. E eu queria, sei lá, um rompante que me tirasse do mar de calmante. E fui lá e me inscrevi no Big Brother. E deu certo. Acho que o marasmo acabou, né? Acabou muito. Acabou demais. Agora, para você ter paz, vai demorar um pouco, hein? Mas aí eu vou ter paz, né? Porque, como o Jorge Fernando lembrou, a fama também, ela é assim, é como uma bomba. Ela explode, depois se apaga e tudo vira calmaria. Você... Agora, aqui fora de casa, o elo entre Pink e Jean se partiu? Não. Pink já estava perdoada dentro da casa. Na noite que eu bebi muito e que ela veio conversar comigo, e ela disse para mim, olha, eu votei em Grazi por essa razão do pacto, ela já estava para mim perdoada, assim, nosso elo se reatou. Essa é uma coisa. Jean, eu te amo. Não acredito! Gente, é o seguinte, PA, Alain, Grazi, Sami, Carla, Juliana, Tati, Marcos, Juliano, Aline, G, Natália, Pink, Jean, vocês fizeram uma edição linda, muito bacana do Big Brother, a gente agradece muito a presença de vocês. Acho que tem uma coisa para anunciar, o que era mesmo? Quem ganhou o carro, né? O Luciano Huck e a Angélica mandam perguntar uma coisa pro Jean. O que você vai fazer com 1 milhão? Que forte? Que forte. Eles perguntam o que você pretende fazer com 1 milhão. Eu ainda não tenho claro o que é que eu vou fazer com 1 milhão. Assim, tenho de concreto que eu vou, sei lá, melhorar a minha vida, dar uma vida decente para minha família, né, que é bacana. Eu vou produzir 2 peças para 2 amigas minhas que são atrizes, mas o resto ainda não sei o que eu vou fazer. Não tenho claro, não. Enfim, eu queria agradecer então a todos vocês e dizer que com 76% dos votos, quem levou o carro foi a Pink. Olha aí, pessoal, muito obrigado a todos. Vida que segue! Tudo de bom e sorte na luta nossa de cada dia. Beijo, tchau!